Começa agora o JBR News deste início de semana, segunda-feira em Brasília, dia 19 de abril. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damásio, levamos para você a informação do dia, o fato que mais repercute na capital federal e que claramente estará nos noticiários, com diferencial, com análise deste fato. E hoje a gente vai tratar de um assunto que está aparentemente separado, mas você verá, seguidores e seguidoras, que está completamente embolado, que é justamente a CPI da Covid e o orçamento da União. Rodolfo Lago vai explicar aonde é que se encontram esses dois assuntos. Está contigo, Rodolfo. Pois é, Alexandre, Estevão, nossos amigos, nossos seguidores, os assuntos estão ligados, diretamente ligados. Por quê? Porque hoje o governo já tem uma situação ali na correlação de forças dentro da CPI que não lhe é favorável, né? Somando-se ali os independentes com os francamente oposicionistas, eles formam uma maioria, né? Aonde o governo se segura? O governo se segura no chamado centrão, no grupo, é esse o grupo que lhe dá ali a base de sustentação. Desde do início do ano, nós estamos aí numa discussão pesada em torno do orçamento que já deveria ter sido sancionado, já deveria estar aprovado e ainda não está sancionado pelo presidente, nós já estamos terminando o mês de abril, e em torno disso tem uma discussão grande, porque na elaboração desse orçamento lá no Congresso, esse grupo, né, o grupo do Centrão, reservou para emendas, para o pagamento de emendas, para o pagamento de obras, né, que são financiadas com emendas parlamentares, 16,5 bilhões de reais, né? E a equipe econômica está resistindo a isso, porque diz que se reservar esses 16 bilhões e meio de reais para pagar as emendas, esse dinheiro sai das despesas obrigatórias e o orçamento vai ficar inexequível, não há como executar o orçamento, né? Então o presidente estava e que o presidente poderia, alertaram isso, que isso poderia até gerar crime de responsabilidade, porque o governo ia ter que fazer uma maquiagem contábil violenta aí para poder pagar essas coisas. O Centrão, por sua parte, chegou para o presidente muito claramente e disse assim: tudo bem, se o senhor seguir aí com essa ideia de não sancionar o orçamento com esses 16,5 bilhões, perde o apoio. E aí, quinta-feira, vai estar instalada a CPI da Covid. Imagine se essa CPI se instala com o governo tendo o anúncio pela sua base, pelo Centrão, de que não apoia mais, né? Uma tremenda confusão que ia deixar o governo de calça curta, né, em plena instalação da CPI. Então, o que o governo faz? Fez um acordo com o Congresso e vai sancionar o orçamento com os tais 16,5 bilhões para pagar a emenda. Agora, como é que vai ficar o combustível lá, a gasolina do chamado posto Ipiranga lá do Paulo Guedes? Isso aí a gente vai ver depois. Enfim, tira-se o chinelo de um pé para calçar no outro. Vamos ver como é que a coisa se resolve. Aí é como diz aquela frase bíblica, né? Cada agonia no seu dia. Afinal de contas, aqui o desespero é diário. O cara paga o incêndio de hoje já sabendo que tem que guardar água para o incêndio de amanhã. E dessa ideia aí, o Estevão Damásio, que a CPI de fato vai seguir, porque o próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, anunciou algo que é ainda um pouco duvidoso, que é a instalação na quinta-feira, né, dia 22. Por que é duvidoso? Porque uma quinta-feira normal em Brasília, sem pandemia e sem feriado na quarta, segurar quórum na casa já é difícil, com feriado e pandemia será mais difícil. Mas, enfim, a previsão é que quinta-feira seja instalada e, como o Rodolfo disse, a proteção já está acertada. E aí, Estevão? Esses dois assuntos, obviamente, são correlatos. O governo Bolsonaro, por ter uma minoria
na Comissão Parlamentar de Inquérito, ele depende mais do que nunca de garantir a esta minoria e também aos chamados independentes, que certamente vão usufruir das emendas, a garantia de que essas emendas serão, sim, liberadas, mesmo se chocando com despesas obrigatórias, né? Mas, ao que tudo indica, Congresso e governo, a equipe econômica, realmente fecham um acordo para, entre outras coisas, retirar gastos extraordinários que são usados no combate justamente à Covid-19 daquela contabilidade que diz respeito à meta fiscal deste ano. Você já consegue um alívio. Então, são arranjos políticos e econômicos que vão ser feitos para interesse de ambos, executivo e legislativo, e, consequentemente, darão esses arranjos ao presidente Jair Bolsonaro não conforto ou mais segurança que ele precisa na CPI, mas, pelo menos, a garantia de que não haverá mais problemas além dos que ele já irá enfrentar. Como, por exemplo, a CPI já está estipulando aí um cronograma. CPI que deve ser instalada nessa quinta, se for via remoto, não tem problema, né? Eu acho que online todo mundo vai estar, mesmo nos seus estados, vai estar ligado. Eu acredito que de forma online essa CPI poderá ser instalada sim. Mas a grande batalha já começa a ser o cronograma e os nomes daqueles que serão convocados, né? Os independentes, especialmente a oposição, querem, por exemplo, chamar o ministro da Economia, Paulo Guedes. Aí já avizinha-se uma grande batalha, porque Guedes, obviamente, ele pode até ir, mas ele não quer ser o primeiro, né, num momento tão delicado, momento que gera desconfiança no próprio mercado, a figura dele próprio, que perdeu densidade em termos de apoio desse próprio mercado financeiro. Não é um momento para Paulo Guedes, é uma CPI como essa. Agora, é difícil barrar, por exemplo, nomes como Pazuello, o ex-ministro da Saúde. Vai ser difícil, com a minoria que o governo tem, evitar, nesse momento, que Pazuello seja um dos primeiros a serem ouvidos. Há também uma batalha aí dos aliados do presidente Bolsonaro de mirar em alguns estados que são governados por adversários confessos do presidente da República. Então, aí nós vamos vislumbrar e checar uma batalha, principalmente nos bastidores. Numericamente, obviamente, o presidente Bolsonaro já sai perdendo, mas tudo é uma questão de acordos, tudo é uma questão de negociação. Então, vem aí dias complicados pela frente. O fechamento desse acordo em torno do orçamento é fundamental, não só para o governo Bolsonaro, mas para o país. Pode ser considerado um alívio para o presidente, no que diz respeito às contas públicas e à questão econômica, mas politicamente ele vai continuar bastante fragilizado. Poderia ser pior, repito, se ele não conseguisse honrar as famosas emendas que, para os parlamentares em ano pré-eleitoral, elas são preponderantes, são fundamentais. É mais ou menos esse o quadro, Jardim. Estevão Damasio, diante da sua análise, e justamente com relação a essas decisões que também Rodolfo Lago colocou sobre o orçamento, a pergunta que fica é a seguinte: Paulo Guedes, sendo convocado ou convidado, irá como ministro ou ex-ministro? Eu acho que agora vai como ministro. Esse acordo sendo fechado, acho que ele ganha uma sobrevida. Perfeito. Então agora vamos saber da nossa aposta de amanhã. Volta Rodolfo Lago. Qual a aposta de amanhã, Rodolfo? Olha, Alexandre e Estevão, eu vou fazer a aposta seguinte, que vai ficar caro, né? Já está claro que esse negócio vai ficar muito caro. Se o governo conseguir obter alguma tranquilidade nessa CPI, vai ser por um preço muito alto. E eu diria o seguinte, não tem essa garantia. Mesmo com os 16,5 bilhões de emendas para o orçamento, não tem essa garantia, porque se a CPI encontrar um filão, vai por esse filão, e aí, meu amigo, um abraço.
Até porque tem uma máxima no mercado que diz que dinheiro, depois que entrou na empresa, não sai mais, né? Tem que vir outro novo. É isso aí. Estevão Damasio, agora sua aposta de amanhã. Eu acho que eu não vou nem fazer uma aposta, eu acho que eu vou fazer um alerta, né? Trata-se de um alerta. Brasília foi tomada por rumores fortíssimos de que, nos bastidores, o governo poderia estar ameaçando os seus opositores de, enquanto os trabalhos da CPI durarem, as operações da Polícia Federal mirando desafetos do presidente poderiam também ser intensificadas. É um terreno minado, hein? Tomara que, depois dessas mudanças feitas na cúpula da PF, o governo não entre por esse caminho, que é um caminho nada republicano, muito arriscado. Já a minha aposta de amanhã, depois da de vocês dois, é para a crise aberta no STF novamente, né? Depois da fala que justificou o voto contrário do ministro Marco Aurélio Mello, né, naquela decisão que absolveu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e permitiu, com o fim das condenações, ele ser candidato em 22, aquele trecho específico de Marco Aurélio, onde ele fala claramente que a decisão daquele dia era uma intenção dos ministros do Supremo de permitir uma candidatura que pudesse ser uma oposição ao então presidente Jair Bolsonaro numa possível reeleição. Isso tem causado muito ruído dentro do governo. E, ao que tudo indica, o governo espera uma retaliação para o Supremo Tribunal Federal via Nunes Marques. Não se sabe ainda qual, mas essa é a aposta da semana que faço. Chegou agora ao final do nosso conteúdo, que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. E está sempre disponível para você no site do jornaldebrasilia.com.br, do Imagem e Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, pessoal. Até mais. Um abraço.